Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a resolução de mais um importante grupo de questões atinentes à Lei Complementar 153 de 2016. Se você está nas minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, sejam bem-vindos. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você está no YouTube e ativar as notificações. Se você está no Facebook, no Instagram, não esquece de ativar especificamente, de seguir o canal, de especificamente curtir a página. É extremamente importante que você entenda que a Lei Complementar 153 de 2016, nós estamos falando do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Então é extremamente importante que você esteja no meu site, o www.profalanvinicius.com.br. Eu vou deixar aqui anotado www.profalanvinicius.com/método AV, que é do método AV 4.4, traço Lei Complementar 153. Aqui você vai ter toda a reunião de um acervo gratuito de questões e aulas atinentes à Lei Complementar 153 de 2016. Se nesse momento você está no portal do aluno do Acerte Online, se você está especificamente já no site, esteja atento sempre aqui semanalmente para que você visualize todas as novidades e assim você vai receber em primeira mão no seu e-mail. Então, se você cadastrou seu e-mail para assistir essas aulas, você automaticamente já vai receber todas as vezes que tiver uma nova aula e, consequentemente, assim você vai conseguir desenvolver de uma forma cada vez mais satisfatória este processo. Tudo bem? Fechado? Legal, então fica atento ao e-mail, apareceu lá Prof. Alan Vinícius, pode clicar, pode abrir, porque certamente é novidade de um excelente material para que você possa estudar. E aqui nós estamos no grupo 2, então se você não viu ainda o grupo 1, você precisa ir lá visualizar a aula teórica 1 e as questões do grupo 1. Depois a aula teórica 2 para chegar às questões do grupo 2. Chama atenção que foi fundado por mim um grande método. E que método é esse? É o método AV 4.4. O que significa AV de Alan Vinícius e o que é 4.4? 4.4 é porque esse método está focado em 4 grandes pilares que são fundamentais a toda aprovação: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Em relação ao terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, entra exatamente o que a gente está fazendo aqui. Entra o cenário da consolidação do conteúdo programático. Como é que você consolida esse conteúdo programático? A partir da resolução de questões. Só que aqui eu não quero de você a resolução de questões de uma forma aleatória, não. O grande objetivo de você resolver questões é você ter uma retenção do conteúdo programático na sua mente. Você quer aprender a tudo aquilo que está sendo falado. E para isso existem técnicas. Você não pode responder as questões de forma aleatória. Você vai ter que sempre buscar a linha atinente inicialmente aos comandos centrais da questão. Alan, em termos de comandos centrais, quais são as informações que precisam ser extraídas? 3 grandes informações: disciplina, tema e subtema. A disciplina, em relação a todas as questões que nós estamos resolvendo neste grupo, envolve direito administrativo e o tema é a Lei Complementar 153. E qual é o subtema? A questão ela vai lhe dizer, então você precisa ler a questão toda. Olha só, a nomeação para cargos públicos depende de prévia habilitação em concurso público, de provas, eu vou colocar aqui só no plural, de provas ou de provas e títulos. Atenção para esse detalhe. O que é que você precisa vislumbrar aqui? Exatamente o seguinte, agora comandos específicos, porque na linha de comandos centrais o subtema está relacionado à ideia de nomeação, de posse, de exercício, mas propriamente da nomeação. Quando a gente fala em um cenário de entender os pontos específicos da legislação, nós já estamos pensando em comandos específicos. O que é que eu preciso entender aqui? Que toda vez que eu falo de uma nomeação,
Eu estou me referindo a um ato de provimento. E ato de provimento aqui é no sentido de preenchimento. A palavra provimento é de preenchimento do quê? De um cargo público. Então a nomeação, ela vai se dar para um cargo público. Só que quando nós falamos em cargo público, nós vamos pensar em cargo público efetivo e nós vamos pensar em cargo público comissionado. Ora. Quando eu penso, quando eu raciocino que a nomeação é para cargo efetivo ou para cargo comissionado, o que você tem que ter na mente? Que o cargo efetivo, ele é alcançado mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Já o comissionado, não. Ele é de livre nomeação. Ora. Se ele é de livre nomeação, o que é que tem que estar muito claro na sua mente? O raciocínio, ele acaba sendo até um raciocínio simples, se você conseguir bem desenvolver. Se é de livre nomeação, não depende de prévia habilitação em concurso. Então, nomeação para cargo público em comissão é livre. Então, quando eu pego na questão que a nomeação para cargos públicos, sem dizer qual é, depende de prévia habilitação em concurso público, isso torna a questão de número 1 como a questão errada. Veja só, seguindo essa linha, vamos para a questão de número 2. Os cargos em comissão são considerados de livre nomeação. Acabamos de visualizar isso, sim, é de livre nomeação. E de livre exoneração, exatamente, esses cargos eles podem aparecer na linha de que são cargos de natureza ad nutum e serão preenchidos preferencialmente por servidores ocupantes de carreiras técnica ou profissional do município de Aracaju. O que você precisa raciocinar? Você já sabe a disciplina e o tema. Qual é o subtema? Nós estamos falando da linha de cargo público. Que a gente precisa raciocinar sempre a linha de cargo, de emprego e de função. Só que quando pensamos na Lei Complementar 153, você está pensando em cargo público. Veja só, são considerados de livre nomeação e exoneração e serão preenchidos preferencialmente. Se liga nisso, por servidores ocupantes das carreiras técnica ou profissional do município. Tem que estar muito claro o seguinte, que quando eu falo em um cargo em comissão, você tem que se ligar nisso. O que é que o método AV4.4 ele indica? Eu fundei esse método para você entender que muito além de você saber o conteúdo, você precisa saber como estudar. Você precisa saber como reter o conteúdo programático. Então, cargo em comissão, vamos esquematizar isso. Quando você pensa no cargo em comissão, você precisa entender que quem vai ocupar esse cargo em comissão é alguém que já é concursado, que pode exercer uma função de chefia ou que não é concursado. Então, é para efetivos ou para não efetivos. Por isso que eu vou dizer que é para efetivos ou não. Esse tem que ser o seu raciocínio. Efetivos ou não. Massa. Internalizou isso? Ok. Só que a preferência, veja que é para os servidores ocupantes de carreira. Então é para quem é efetivo. Técnica ou profissional do município, questão de número 2. É uma questão correta. Vamos para a próxima questão, questão de número 3. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da nomeação, cabendo prorrogação por até 30 dias, desde que haja requerimento do interessado ou do representante legal. A gente precisa entender que aqui o subtema está tratando de posse, porque a disciplina e o tema a gente já sabe, por isso que a gente não está desdobrando comandos centrais de uma forma mais aprofundada. O que é que precisa entender? Sempre nós temos este cenário. A nomeação, nós temos o cenário da posse e nós temos o cenário do exercício.
Se você não viu a aula de número 2 sobre este organograma, você precisa entender isso. Aqui está ligado ao método AV4.4 em relação a qual aspecto. Você precisa entender a esquematização do conteúdo, mesmo quando está resolvendo uma questão. E você precisa entender que existe um prazo da nomeação para a posse e um prazo da posse para o exercício. Da nomeação para a posse, 30 dias. Da posse para o exercício, 15 dias. Um desses prazos cabe prorrogação. Então, ó, pensa, prazo que prorroga, é o da posse. O exercício agora ficou bem fácil, né? Então, o que cabe prorrogação é o da posse. Então, o prazo de prorrogação é de até igual período, ou seja, até 30 dias. Ou seja, até 30 dias é possível essa prorrogação. Só que alguém precisa requerer essa prorrogação, ela não é automática. O requerimento é do interessado ou do representante legal. E por que esse representante legal? Porque é possível que a posse aconteça por procuração específica e pública. Então, questão de número 3, a posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, para contada da nomeação. Cabe prorrogação por até 30 dias, desde que haja requerimento do interessado ou do representante legal. Questão de número 3 é uma questão correta. Gostaria de lhe trazer o seguinte: se neste momento você está nas minhas redes sociais, se você está no YouTube, deixe o like neste vídeo. Por quê? Porque quando você faz isso, você está dizendo que o material é de qualidade, que a aula é uma aula que de fato lhe acrescentou intelectualmente. E quando você faz isso, sem dúvida, você começa a dizer assim, ó, que esse conteúdo ele deve aparecer mais vezes para você. Que toda vez que tiver uma grande novidade, ele deve ir para você. E como é que você faz isso? Você precisa se inscrever no canal, tá certo? Aqui embaixo, aqui abaixo especificamente do meu vídeo, tem a possibilidade de você se inscrever no canal, bem como de você ativar as notificações. Você tem que fazer isso imediatamente, porque assim você vai receber mais materiais com muita qualidade relacionados a planejamento de estudos, a organização de estudos, ao aprendizado eficiente e à inteligência emocional, aos 4 grandes pilares do processo de aprovação, bem como mais materiais da Lei Complementar 153, ou seja, como o método AV4.4 se aplica à Lei Complementar 153. Além disso, se você ainda não está neste momento no meu site, você precisa estar lá, porque lá nós temos um acervo de materiais muito bacana sobre a Lei Complementar 153 de 2016, profalanvinicius.com/ a minha metodologia, método. Esse método é o método AV-LC de Lei Complementar 153. Aqui, para que você possa ingressar, eu vou lhe solicitar que você deixe o seu e-mail. Por que isso? Porque toda vez que tiver um material novo da Lei Complementar 153 de 2016 ou materiais que vão aumentar a sua produtividade e performance estudantil a partir das técnicas do método AV4.4, eu vou mandar para você em primeira mão por e-mail. Então, esteja atento e sempre à caixa de e-mails. Quando aparecer Prof. Alan Vinícius, abra o e-mail e sempre clique no material que eu vou disponibilizar para você. Certamente será um material de muita qualidade. Fechado? Então vamos nessa, vamos continuar aqui toda a nossa trajetória. Vamos trazer a questão de número 4. Apenas haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação, sendo que a posse pode ocorrer mediante procuração específica e que deve ser necessariamente por instrumento público. Temos que tomar alguns cuidados aqui. E lembrar sempre, na linha de comandos centrais específicos, subtema, nós estamos falando de posse. Se liga nisso. Apenas haverá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação. Se liga nisso, por nomeação. Olha a base do que está sendo dito aqui. Apenas haverá posse nos casos de provimento por nomeação? Sim. Porque o que você tem que raciocinar? Que a posse é quando você diz cheguei, é quando o cargo público está sendo provido. E o que é a linha do provido? Ou seja, quando o cargo público está sendo preenchido. Isso tem que estar cristalino na sua mente. Se o cargo público está sendo preenchido, tem que estar muito ligada nisso. Se ele está sendo preenchido, é automático o raciocínio. Você está chegando.
Então, a nomeação é a única forma de provimento que é um provimento originário. Provimento originário. Então, se liga nisso. Sendo que a posse pode ocorrer mediante procuração específica e que deve necessariamente ser por instrumento público. Tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Apenas haverá posse no caso de provimento de cargo por nomeação, perfeito. Esse raciocínio está excelente. Sendo que a posse pode ocorrer mediante procuração, sim ou não? Sim. Então, se eu tiver, por exemplo, numa questão que a posse se configura como um ato personalíssimo. Ó, corte logo, tá errado. Porque ela pode ocorrer, então pode ocorrer por procuração. Só que essa procuração, ela tem características. Esta procuração, ela precisa ser específica. Como assim, professor, específica? Não pode ser assim, concedo poderes para me representar nos atos da vida civil. Isso é procuração genérica. Tem que ser poder para aquele caso. Concedo poderes a João da Silva para tomar posse em meu nome em virtude da aprovação do concurso tal. Posse esta que vai acontecer no auditório da reitoria da Universidade Federal de Sergipe, enfim. Então tem que ser exatamente, seguindo exatamente o ponto que está ali delineado. Então, procuração específica, e não esquece disso. Tem que ser por instrumento público. Instrumento público. Tem que estar claríssimo este aspecto. Por instrumento público. Não esquece deste detalhe. Então vamos lá. Sendo que a posse pode ocorrer mediante procuração específica e deve ser necessariamente, aí você toma logo um cuidado, mas é verdade, por instrumento público, questão de número 4, é uma questão correta. E para que a gente possa fechar mais um importante grupo de questões, vamos nessa, questão de número 5. Caso o servidor seja empossado, porém não entre em exercício no prazo legal de 15 dias, o ato de provimento é tornado sem efeito. Vamos redesenhar aqui a linha de nomeação, de posse e de exercício. O que é que você tem que entender? Existe um prazo de nomeação para posse e esse prazo é de 30 dias. Da posse para o exercício existe um prazo e esse prazo legal é um prazo de 15 dias. Então essa parte aqui está certa. Caso o prazo de posse exista aqui uma linha de descumprimento, qual é a consequência? A posse, ou melhor dizendo, o ato de, se não teve posse, o ato de provimento ele é tornado sem efeito. Então é provimento sem efeito. Provimento sem efeito, provimento sem efeito. Lembrando que o provimento é a nomeação. Se tomou posse, mas não entrou em exercício, ó, eu vou ter a consequência exoneração de ofício. Então, olha só, caso o servidor seja empossado, então ele tomou posse, então o problema não foi na posse, porém não entra em exercício. Então, o descumprimento, atenção, o descumprimento, voltando aqui, o descumprimento foi nessa parte. Se o descumprimento foi nessa parte, eu vou ter uma exoneração de ofício e não a situação do ato de provimento é tornado sem efeito. Portanto, a questão de número 5 é uma questão errada. É isso aí, galera. Se você gostou, está nas minhas redes sociais, deixa o seu like, se inscreve no canal, curte a página no Facebook, o perfil no Instagram e não deixa de estar no site, porque estando no site você vai ter o acervo do material todo estruturado. E lembrar sempre que para você ter êxito no processo estudantil, você precisará sempre, não esquece disso, estar seguindo um método de estudos. Além disso, gostaria de lhe convidar para o meu canal no Telegram. No canal do Telegram, você vai ter acesso a questões diárias
de fato, questões inéditas e comentadas, onde eu vou lhe ensinar, de acordo com o método AV4.4, a como seguir cada um desses pontos. Como é que você vai ter acesso ao canal do Telegram? www.profalanvinicius.com/Telegram. Se você ainda não conhece o Telegram, é um aplicativo de mensagens gratuito, semelhante ao WhatsApp, mas que possui uma grande funcionalidade. Você passa a ter a interação. E o melhor de tudo, você que está vendo esse primeiro vídeo neste momento, quando você ingressar lá no canal do Telegram, você vai ter acesso a todo o acervo de materiais, de questões que já foram postadas. Então, neste momento, por exemplo, já foram postadas mais de 600 questões, para ser mais específico, 630 questões inéditas e gratuitas. E você vai ter acesso, mas de acordo com uma metodologia. Esse é o ponto principal. Não é o objetivo de você resolver questões por resolver, mas sim você entender o raciocínio de responder questões de uma forma eficiente. É isso aí, galera. Estamos juntos e até as próximas questões. Um grande abraço. Valeu! Rumo à aprovação!